Meus queridos irmãos, estamos outra vez estudando a palavra do Eterno e nesta hora nós vamos estudar um pouco sobre essa história tenebrosa, né? Macabra, como diz o outro, descrita em Gênesis 34, tá bom? Gênesis capítulo 34, nós vamos estudar um pouco a seguir. É a história de Diná, né? A história de uma das filhas de Jacó. Uma história difícil de engolir, né? E nós vamos aprender um pouco sobre ela, o que aconteceu e por que aconteceu dessa forma, para nós podermos analisar um pouco mais a palavra e seguirmos em frente no nosso aprendizado da Bíblia, tá bom? Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo. É um curso para durar 2 anos, mas os irmãos sabem que nós já temos aí quase um ano de estudo e nós ainda estamos em Gênesis, porque é uma coisa para se examinar. Paramos um pouco para estudar alguns assuntos paralelos e agora estamos retomando, graças ao nosso bom Deus, né? Então vamos à palavra do Eterno em Gênesis capítulo 34. Deixei pequenininho aí, parecido com um aplicativo da Bíblia, para que você pudesse ver um pouco mais de perto, né? Talvez você esteja ocupado aí, ou ocupada e não possa estar com a Bíblia aberta. Então você vai estar aí praticamente com um aplicativo, né, na sua palma da mão, diante dos seus olhos. Bom, e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Lembre-se que Jacó, ele saiu da terra dos seus pais corrido, e 20 e tantos anos depois ele retorna agora para casa, onde Deus lhe mandou que ele viesse, que ele voltasse para casa. E nesse retorno para casa, Jacó agora está diante de um povo pagão, ímpio, porque Jacó, por enquanto, ele não está em casa ainda. Então ele está chegando em casa, mas ele ainda não está em sua casa. Então ele está numa terra que não é a terra dele, tá? Não é a terra que o Senhor prometeu a Abraão e nem a Isaac, o pai de Jacó. Então ele está voltando. A promessa de Deus é: volte para casa. Deus manda ele voltar. Então ele está voltando. E ele tem que parar em alguns lugares, porque ele é um nômade, né? Ele vive de acampamentos, de assentamentos. E num desses assentamentos, Jacó, já maduro, com todos os seus filhos ali, né? Praticamente todos, ele descobre um lugar onde ele pode passar um tempo, estabelecer-se ali, depois da reconciliação que teve com seu irmão. Vocês lembram desta aula? Mas acontece o seguinte, que como todo lugar provisório, nós não podemos fazer aliança nem associação com aquele ambiente, porque nós vamos embora. E veja bem, ainda não existe uma lei, né? Nós estamos falando aqui antes da lei, antes de Moisés, bem antes, muito antes. Então o povo está, como diz o outro, a ver navios. Então qual é a lei que manda ali? A lei que manda ali é Deus. Deus vai instituindo, conversando, explicando aos patriarcas. Essa é a dispensação patriarcal, é a medida em que os patriarcas vão andando, eles vão descobrindo o que Deus quer e o que Deus não quer. Por exemplo,
Abraão descobriu que Deus não quer que a pessoa vá para o Egito sem consultar ele. Abraão descobre também que Deus não quer associação com os outros povos. Abraão descobre que Deus separou ele para dele todas as famílias da terra serem benditas e um dia nasceu Cristo. E ele passa isso para Isaac. Isaac recebe esta promessa também. E aprenda bem isso aqui. Como diz o outro, isso aqui é forte. Não é? Para mim, todas as palavras da Bíblia são fortes. Mas, veja, quem herda a promessa, herda também o dever de cumprir os mandamentos para que aquela promessa se cumpra. Então não vai desviar achando que depois de desviar as promessas estão de pé, não, que Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. As promessas estão de pé. Sim, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo? Não. Você está fazendo por onde as promessas serem cumpridas? Não. Então como é que Deus vai cumprir essas promessas? No bambu? Na tora? Não, meu filho, não vai. Tá bom? Então preste atenção. Isaac herda a bênção de Abraão e junto com a bênção herda a responsabilidade de manter-se firme com Deus até as promessas se cumprirem. Sim ou não? Então, Isaac não tem só a promessa, ele também tem a obrigação de cumprir à risca tudo que Deus manda. Isaac herda daqui, herda dali e tal, mas Isaac consegue voltar para a terra que Deus disse. Vai para lá, sente lá, que essa terra eu prometi a teu pai, Abraão. Isaac herda a terra, mexe daqui, mexe dali, volta para lá, está lá. Agora, a promessa de Deus no ventre da mãe de Jacó e de Esaú, né, é que os dois que estão lutando no ventre serão duas nações. E um e outro. Esaú foi para um lado, Jacó foi para o outro. Lógico que Deus sabia por que eles iam se separar, mas a mãe não sabia. Mas Deus, já sabendo que eles iam se separar, o que é que Deus faz? Inspira Isaac a explicar para sua família de que Deus tem um segredo com ele, com seu pai, com o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô e tal. Olha, Jacó, você só pode casar com alguém do nosso povo. Esaú, você só pode casar com alguém do nosso povo. Nós devemos nos fechar aqui no nosso mundo, adorar a Deus, e é proibido ir atrás de quem quer que seja para casar que não seja da linhagem do nosso pai Abraão. Certo? Até aqui tudo bem, né? Por isso que ali, já velho, já na boca da morte, Isaac diz que ele fica feliz porque os filhos cumpriram o que o pai tinha dito, que é a questão do casamento com a linhagem, para que dê prosseguimento. Coisa que Abraão fez com Isaac. Abraão fez Eliezer, você já assistiu essa aula, jurar. Coloca a mão na minha coxa aqui e jure que você vai buscar mulher para o meu filho na terra que eu lhe mandar. E veja, Abraão faz Eliezer prometer, Eliezer vai atrás, traz a esposa, né? A esposa vem, né? Rebeca vem para casa, casa-se com Isaac. Rebeca, não sei lá, já velha, tem um entendimento diferente de Isaac, mas ela sabe que a família dela também é fruto da providência divina.
e que Deus separou a família dela para que possa dar continuidade na geração. Os irmãos estão compreendendo? Então, quando tem o problema entre Jacó e Esaú, parte causado por causa de Esaú, parte de Jacó e parte pela tal da Rebeca, os três ali envolvidos no problema, ela corre para a solução. Qual é a solução? Corra. Diga a seu pai que você está indo casar, está indo buscar sua mulher e vai ficar feliz. Você vai para casa de meu irmão Labão. Chegue lá, converse com ele, explique para ele a situação, conte tudo. Conte tudo. Você vai ter abrigo e você vai casar com alguém de lá, depois você retorna. E ele vai. Isso Isaac tem seus 100 e tantos anos já, né? E Jacó vai. E ele faz um voto. Se eu for e voltar, quando eu chegar aqui, onde eu estou aqui, essa pedra aqui que eu coloquei hoje por testemunha, eu levanto um altar. Mas aqui ainda não é o meu lugar. Eu juro que eu vou e volto. Tudo que o Senhor me der, eu dizimo. Eu vou dar 10% de tudo que o Senhor me der. Roupa, vestimenta, o que o Senhor me der. Mas eu prometo que eu vou voltar para casa, para a terra dos meus pais. Então, para ele voltar para casa, ele tem que se reconciliar primeiro com o que ele brigou. E veja, quando Jacó diz que está indo para casa, Esaú vai até o encontro dele, para saber o que é que Jacó realmente quer. E Jacó não era coisa fluxo e cheire. Agora Jacó, depois de algum tempo, já andando, já caminhando, anos depois da reconciliação, ele vem andando devagarinho no passo do gado e tal. Porque o negócio não é correr, é chegar, irmão. Tá bom? Jacó é inteligente. Ele sabe que vai morrer velho. E ele vem voltando para casa. Quando ele vem voltando para casa, todo lugar que ele arma uma tenda tem um dono. O dono de fulano, dono da cidade, dono de não sei o que, dono de não sei o que. E ele só tá armando tenda. Então, para ele, para aquele povo, ele é só mais um nômade, que era comum, normal. Só que esse nômade, meu irmão, tem a promessa, glória a Deus, de Deus, de que eu abençoo quem te abençoar e amaldiçoo quem te amaldiçoar. Esta promessa não foi dita a Jacó, foi dita a Abraão, mas a Abraão e a sua descendência. Todos os que levam o sangue, a descendência de Abraão, têm a mesma promessa e deve a mesma obediência. E aqui está o problema. Porque em Siquém é um deserto. É um lugar deserto. Que também é traduzido por Sicar. Que é aquele lugar lá onde a mulher foi atrás do poço. Vocês lembram, né? Que eu já contei essa história aqui. Os nomes são comuns. E quando ele chega nessa terra, né? A terra dos heveus. Lembra? Deus promete, olha, darei a terra dos heveus, dos perezeus, dos jebuseus, dos heteus, dos amalequitas. Sabe? E ele vai falando sobre todas as terras que Deus vai dar. Essa terra que o povo heveu está, Siquém e Amor estão, essa terra pertence a Abraão, porque Deus prometeu a Abraão. Consequentemente, que pertence a Isaac, que está lá na casa dele longe, e pertence a Jacó, que está passando por ela. Os heveus não sabem disso. Os heveus não conhecem a promessa que Deus tem na vida de Abraão. Meu irmão, se eles conhecessem a bênção que Deus tem na vida de Isaac, eles não iriam mexer num fio de cabelo de Isaac nem da família dele. Mas o que acontece? Por eles, os filhos de Jacó, na sua maioria, nascerem fora do leito de Abraão e de Isaac, eles não são conhecedores
ainda do Deus vivo na forma de caminhada com Deus. Eles estavam na terra de Labão, uma terra pagã. Você vê que Labão ficou retado com Jacó, porque a filha carregou um dos ídolos, e ele nem sabia, nem desconfiava que era a filha que tinha carregado os ídolos. Então, uma terra idólatra, uma terra ruim, uma terra com costumes horríveis. Você vê que Labão consegue ludibriar Jacó por 10 anos, e o cara, para roubar Jacó, 10 vezes mudando o salário. 27 anos aproximadamente, entre 24 e 27 anos aproximadamente, Jacó passou lá mesmo. Então não é pouco tempo. Então ele passa muitos anos lá. Então esses filhos dele já têm aproximadamente essa idade, entre 20 e 27 anos. Para aquele tempo, ainda são muito jovens. Para Isaac, que morre com 180, eles são muito jovens. Para Jacó, que já tem aí seus 100, é muito jovem. Então, para o jovem, tudo é novidade. Quando eles saem daquela terra, que eles observam que existe um mundo. Esse é o problema. O mundo. A ideia de crescer. A ideia de impunidade, de poder fazer o que quiser. E veja bem, há uma promessa sobre a vida de Jacó, sim ou não? De Abraão, sim ou não? De Isaac, sim ou não? Mas para dar posteridade, para passar para os outros, cada um deve fazer a sua parte. Porque eles vão crescer, cada um vai ter seu filho, cada um vai ter sua família, cada um vai ter sua casa, cada um vai ter seu gado, cada um vai ter seus empregados, e cada um vai morar onde quiser, dentro da terra de Canaã. Certo? Terra que eleva o nome de uma pessoa que foi amaldiçoado, né? Um dos filhos de Noé, mas que Deus transforma a maldição em bênção. Ô glória! Eu quero profetizar sobre a sua família, que Deus transformará a maldição em bênção. Em lugar das dores que você sofreu, o Senhor levantará alguém que seja referência no seu meio, para lhe ajudar nesta peleja. Em nome de Jesus. Eu ainda acredito no Deus que transforma vidas, que muda pessoas, que muda histórias, que muda destino. Eu acredito no Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, e que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purificará de todo o pecado. E a você que errou muito, que pecou muito, que já caiu muito, que está aí com a sua cabecinha aí nessa hora, pensando nas acusações do inimigo, não pense nisso. Ore a Deus o seguinte: Senhor, eu errei muito, mas eu não quero pagar o preço das consequências. Emanuel, isso funciona? Funciona, porque você sendo sincero com Deus, Deus não permitirá que aquelas consequências dos seus erros, elas venham à tona, elas atrapalhem a sua vida, a sua jornada, ou a jornada de outrem. Eu acredito num Deus que joga no lamaçal do esquecimento, na lama do esquecimento, no lago do esquecimento, todos os nossos erros e todas as nossas dívidas. Eu acredito num Deus que fez com Davi isto. Um Deus que fez com a samaritana isto. Um Deus que fez com a mulher que foi pega no ato do adultério isto. E neste momento, esta aula, eu quero trazer para vocês uma reflexão não só textual, mas espiritual, sobre coisas que estão acontecendo no nosso redor. E veja bem, antes de você criticar o que vai acontecer nesse texto, nessa Bíblia, essa história, preste atenção, porque qualquer coisa dessas, irmãos, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Tudo que você ler na Bíblia,
tudo que você ler, tudo que você olhar para a Bíblia, pode acontecer com você a qualquer momento. Por isso que a Bíblia é um modelo, irmão. Glória a Deus. A Bíblia não é só um livro. Tudo o que aconteceu com qualquer pessoa na Bíblia pode acontecer comigo e com você. Então é um modelo. Então quando você ler uma coisa, leia prestando atenção que isso pode acontecer com você. Então você já vai começar a olhar diferente para a Bíblia. Tá certo? Presta atenção. Então, é nesse cenário, nesse movimento espiritual, que vai acontecer essa história. O retorno de Jacó para casa. Veja como o inimigo trabalha. Ele sabe usar os ímpios, irmão. Ele sabe bloquear passagem de promessa. Porque as filhas de Jacó são prometidas à família de Jacó, de Abraão, de Isaac. É para viver entre eles. As filhas de Jacó é para ser as mais belas do mundo. É para ser as separadas. As filhas de Jacó serão as primeiras santas. Por quê? Porque delas surgirão Maria, Isabel, Cristo. Delas surgirão Noemi. Delas surgirão Débora. São delas aqui que surgirão os modelos da Bíblia. As mulheres modelos da Bíblia. E a criação começa com o homem. Mas a procriação, veja, continuidade. Procriar, dar continuidade, vem da mulher. E em Gênesis 3,15 a promessa é que a revolução espiritual começará por uma mulher. Mulher, porque tu fizeste isto? Você errou, você vacilou, você caiu. Mas eu vou usar a tua semente contra a semente da serpente. Vocês serão inimigos para sempre. Você e a serpente. Sua semente e a semente dela. A sua descendência e a descendente da serpente. Veja, a serpente vai acompanhar a mulher até o fim. Mas de ti, da semente da mulher, da sua descendência, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Oh, que maravilha! A mulher, que o povo tanto critica, que tanto fala mal, é ela que Deus vai usar. E Deus vai escolher uma dessas mulheres para trazer à tona o Cristo. Então, o inimigo, sabendo disto, ele começa então, presta atenção, olhe por esses olhos as mulheres da Bíblia. Ele começa a perseguir a linhagem, a genealogia. Estudo do Gênesis, estudo do nascimento, estudo do crescimento, estudo da procriação. Ele vai começar a atrapalhar as mulheres. E logo a primeira mulher que recebe de Deus a oportunidade de ser chamada filha de Jacó, filha da descendência de Abraão, neta da promessa de Isaac, aleluia, o inimigo vai lá e deflora. Usando os ímpios, é lógico. Um erro humano foi. Mas de quem é a indução? Quem é que está ali para atrapalhar o plano de Deus na vida das mulheres? E agora surge o seguinte, presta atenção nisto. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Veja que o mesmo erro que acontece no Gênesis, no início, quando os filhos e as filhas de Deus começam a se misturar com as filhas de Caim, os filhos de Caim, a família de Caim, começam os problemas. Só que aqui é uma jovem, uma mulher
uma menina que a Bíblia não diz a idade, mas ela decide conhecer a terra, o mundo, as pessoas fora da linhagem. O problema é quando um crente em Deus decide dizer assim: vou ali e volto. Vou dar um passeio. Vou dar só uma fugidinha, vou dar só um escape. Coisa rápida. Eu vou ali e volto. Depois Deus me perdoa. Só que o problema é ir e não voltar. Porque o problema da jornada, meus irmãos, não é a ida. O problema da jornada é a volta. Foi a volta que derrubou Davi. Não foi ir para a guerra. Foi não ir para a guerra. Foi ficar em casa. E quando Davi volta para a guerra, Davi já não é mais o mesmo guerreiro. Chega o momento da guerra em que Davi cansa. E se não fosse Abisai, Davi tinha morrido. Cansou. A luta cansa. O inimigo faz Davi cansar. Mas antes da queda, Davi não era assim. Porque Davi decidiu mudar a sua rotina. Ir para onde Deus não mandou. O problema de Sansão não foi a ida. Na ida ele matou leão. Na ida ele matou urso. Na ida ele matou filisteus com a queixada. Na ida ele venceu tudo. Mas na volta ele voltou comendo mel de leão, tocando em defunto. Na volta ele veio casando com ímpia. Na volta ele traz para casa o fruto do erro dele, no meio do caminho, que é o mel, ainda traz para os seus pais saberem de onde ele é. Na volta Sansão não tem mais força, na volta Sansão perdeu o dom de Deus, na volta Sansão não é mais nazireu. O problema, meu irmão, é a volta. Judas disse: eu vou ali e volto. E Jesus insiste com ele na mesa: você vai fazer isso? Faça logo. E Judas vai. Mas quando Judas vem, ele não vem mais para a mesa. Ele vai para o Getsemane. E ele perdeu a graça de Deus. Então o problema não é a ida, irmão. O problema é a volta. O problema não é você ir dar essa fugidinha que você quer dar. O problema não é essa queda que de vez em quando você tem. É como você volta dele. O problema do pródigo não é ir gastar. É como ele volta para casa. Sozinho. Sem dinheiro. Sem amigos. E dependendo da esperança do pai recebê-lo. Mas e se o pai não quiser recebê-lo mais? Ele morreu para o pai. Ainda bem que o pai o recebe. E poderia passar aqui dias e mais dias falando sobre quem foi e voltou. Quem foi e não voltou. A história, por exemplo, do profeta novo e o velho. Ele foi, mas ele não voltou. A história de Acabe, que foi para a guerra, mas não voltou. E fica esse alerta para você aqui. Eu sei que parece ser uma coisa muito simples, mas eu sinto que Deus está nos alertando sobre esta ida nossa e essa volta nossa. Faça questão de ir e de voltar, irmão. Não seja mais uma pessoa nesta multidão que está surgindo aí, que faz exatamente o que quer e não o que Deus manda. E essa jovem, ela decide ver. E veja, ela é filha de Leia. A mulher que não foi escolhida por Jacó. A mulher que Jacó não queria.
A mulher que Jacó não pediu ao pai. Ele foi lá para casar com outra mulher. Tá? O amor de Jacó é por Raquel. Mas Diná deu a primeira filha. Diná é a que... Leia deu a primeira filha, melhor dizendo. Diná é a primeira filha de Leia. A mãe já foi rejeitada. E graças a Deus, que Deus sempre dá uma outra oportunidade, que a outra, a que não foi escolhida pelo pai para ser dada a Jacó, ela foi tão amada por Jacó que ele busca mais 7 anos para poder casar com ela. Então tem um intervalo de 7 anos entre um casamento e outro casamento. É aí nesse intervalo que nasce Diná. Diná nasce de uma coisa improvável, de um milagre extraordinário. Porque não era nem sequer para ela ter nascido. Porque se Jacó quisesse do jeito dele, Diná não tinha nascido. Mas Diná nasceu e entrou na linhagem de Abraão. E agora surge o seguinte. Ele está na terra dos heveus. Terra de gente ímpia. Maldito. Uma terra onde as pessoas casam com várias mulheres. Não por casar, como Jacó fez, e levar para casa e manter. Não. Porque eles têm várias mulheres, vários deuses. Os heveus são povos. Depois, com um estudo mais aprofundado sobre os povos, quando nós chegarmos na matéria de história e geografia, você vai ver como era a terra desses heveus. Enfim, o versículo 2 diz: E Siquém, filho de Amor, heveu, príncipe da terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Preste bem atenção, porque Abraão precisou, escute isso, em nome de Jesus, pare tudo que você está fazendo agora. Abraão precisou descer o Egito quando passou fome. É errado? É. Mas na hora do aperto, o pai de família sabe onde o calo aperta. Isaac se viu apertado por causa da fome seca, desceu para o Egito. Abraão quase perdeu a mulher. O rei tomou ela. Intervenção divina não deixou tocar em Sarai. Para a glória de Deus, Sara era estéril, não pôde ter filho com Faraó. Graças a Deus. Que ela fosse fértil, tinha acabado com a linhagem de Abraão. Beleza, Deus sanou. A sangria, acabou ali. Isaac, no tempo dele, desce para o Egito. Quase. O príncipe do Egito deita-se com a mulher dele. Veja o erro recorrente. Agora nós temos Jacó. Jacó não desce para o Egito. Jacó desce na direção contrária. Jacó está voltando para casa. Mas uma das suas filhas, ou a primeira das suas filhas, ou a filha, decide olhar para a terra e dar um passeio fora do arraial que Deus projetou para Jacó. Qual é a justificativa? Porque os avós, avô e bisavô, nós entendemos, nós estávamos no aperto do ouro para o Egito. Mas será que nós olhamos para Diná e nós não vemos um modelo de alguns da geração de hoje? De que tem tudo está à sua mão, não passa fome, não passa sede, não passa dificuldade, tem tudo na casa do pai, o pai dá de tudo, o pai protege, o pai ama, o pai cuida. Mas
está insatisfeito com o que está vendo e decide dar um passeio no mundo. Troca pelo São João, troca pela bebida, troca pelo sexo, troca pelo isso, troca por aquilo. Então, depois eu volto. Agora não, quero ser cristão agora. Depois eu volto. Eu tenho a promessa, eu sou filho da 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 promessa. E gostando da terra, e amando a terra. Então ela desce para a terra por livre e espontânea vontade. E se o príncipe da terra, que é o dono da terra, matasse-a? E você sabe que eu estou fazendo alusão aqui ao príncipe, ao Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não brilhe nele a luz do evangelho. E se o príncipe da terra matar a pessoa antes de voltar? E se o cara sair do arraial, dar um passeio no mundo e Satanás arrancar ele da terra? Para onde ele vai? Para onde vão todas as promessas? Para onde vão? Para quem será a tua alma? Louco, louco. Ainda hoje pedirão a tua alma. Para quem é tudo isso? Você deixou para quem? O que você receberá em troca? Pare para pensar. Veja se nós não estamos vivendo um tempo em que o povo está tão desviado da presença de Deus que ele acha que um passeiozinho para conhecer o mundo, ver as filhas da terra, erro que a família de Sete cometeu, erro que os filhos de Noé cometeu. Mas atenção, eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham 6.000 anos de história registrado de erros do povo. Todos eles estavam tentando saber o que era aquilo. Nós não, irmãos. Nós temos 6.000 anos de história registrada para que a gente não cometa esses errozinhos que nós vemos cometendo. E tanto você quanto eu sabemos o quanto Deus está nos alertando nesta aula sobre essas, de vez em quando, dar um passeio, olhar, só ver, não, eu só vou ver. Oxe, me solte. Só vou ver se é bom mesmo, rapaz, eu nunca fiz isso aqui, será que dá certo? Ô, meu irmão, não vá não. Fique quieto, mude de assunto, pense outra coisa. Não vá não, não vá não, não vá não, não vá não, não vá não. Deixa isso pra lá, esqueça. Não é só uma. Nenhuma. Não vá não, não vá não, não vá não. Sai fora. Não vá. Não vá. Porque Deus não está no negócio. Não dê esse passeio. Não vá conhecer as filhas do mundo. Talvez você, jovem, macho ou fêmea, está me assistindo agora. Esse vídeo chegou até você e você quer dar um passeio. Deixa eu ver. Talvez se eu trouxer ele não se converte. Não. Tu vai ser destruída. O amor não vale isso aí. Isso não é amor. Isso é paixão. Quando a paixão passar, você vai se arrepender. E quando você se arrepender, já vai estar toda destruída, toda demolida. E nem ele vai lhe querer mais. Não, eu sou varão de guerra, eu vou dar um passeio ali que eu vou arrastar aquela pessoa para Jesus. Não. Se ela quiser você, venha para Jesus, se converta com o tempo, produzindo fruto de arrependimento. Você diz, eu vou casar com você porque você agora faz parte do mesmo reino que eu. Tirou isto, nem ela vem, nem você vai. Resolvido. Não divida o meio do... divida o meio do caminho. Não pode ser meio. Porque quem está no mundo não é meio mundo. É mundo inteiro. Tá certo? Tá bom, irmãos? Eu quero fazer essa reflexão expositiva aqui com você. É você aprender, entender qual perigo nós estamos vivendo no Evangelho. E aí, o que é que o príncipe faz? O príncipe viu aquela menina e tomou-a. É isso que o mundo faz, irmão.
É isso que o diabo faz. Opa, esse aqui é meu. Pá, puxou. Quem tira agora da mão do príncipe? Não vai reclamar. Quem vai reclamar? Porque, veja bem, se ele entrasse no arraial e tomasse alguém lá de dentro, que ele não é doido de fazer isso, aí ele dizia, não, aí foi coisa que o inimigo planejou. Mas não, tu tá protegido, cara, tu tá dentro de casa. Tô sem fazer nada, vou ali dar um passeio. Misericórdia, o problema. O crente só vai na casa de alguém quando tem alguma necessidade. O cristão só vai visitar alguém quando tem necessidade. Só vai em algum lugar quando Deus lhe manda. Tirou disto? Porta fechada. Você dentro. Escarnecedor não chega. Você não ouve, não diz, não sente, não faz, não tem problema. Eu costumo dizer aqui em casa com minha princesa. Eu não tenho problema. Não quero problema. E todos os problemas que tiverem, a gente conversa sobre ele da porta para fora. Quando a gente trancar a porta, que entrar, que passar do nosso portão, acabou. Ficou tudo fora. Assim, meu irmão, você vai viver uma vida inteira, ó. Maravilha. E os problemáticos que vieram para minha casa, eu não recebo. Rapaz, eu tô precisando de um conselho teu. Beleza. Mande um zap para mim, que eu respondo o zap. Se pudermos resolver, a gente resolve orando. Essa ferramenta veio para isso. Para eu não precisar estar amancebado, encebando com ninguém. Tá? Mas o que aconteceu? Rapaz, eu preciso lhe ver pessoalmente. Eu digo, por quê? Você precisa me ver pessoalmente. É alguma coisa no meu corpo? Você tem que olhar nos meus olhos? A gente faz uma chamada de vídeo. Quer dizer, você vai evitando problemas. Você sabe que aquela pessoa é escandalizador, é escarnecedor, e ela não tem coragem de gravar um áudio para deixar registrado do que ela diz. Ou um vídeo para ficar filmado. Então, o que é que ela quer? Lhe colocar na roda de escarnecedor. Para depois, um tempo depois, ela dizer assim, fulano me disse isso, e agora? Você não tem como provar. Então, comigo tudo é registrado. Mande áudio. Eu vou fazer uma ligação para você, rapaz. A ligação não presta. Mande áudio, que o WhatsApp é ruim de ligação. E você sabe o que é, fica cortando. Mande um áudio. Vou te ligar, não, ligue. A gente vai chamar uma pessoa que está do lado, ó, escuta essa conversa aqui. É assim que você vive. Mas e querer ver ou trazer para sua casa? Negativo, pai. Negativo. Quantos problemas você já arrumou por trazer alguém em sua casa ou por ir na casa de alguém? Assunto só, você tá bem em casa. De repente alguém lhe chama pra você ir na casa de alguém. Você vai, quando você coloca os pés na porta, você se atribula. Você vê o que não devia, você escuta o que não devia escutar. É assim ou não é? Você chega lá, tá um tumulto, aquela casa, aquela baderna, sujeira, menino gritando, cachorro latindo, marido xingando a mulher gritando com o marido, de repente chega o cara da prestação, o agiota, o cão, o diabo. Sabe? Só Deus que não tá ali naquele ambiente. Então quando você volta pra casa, você volta bombardeado, dizendo, meu Deus, esse povo ainda diz que é crente. E pior não é nada, mais tarde tá no mesmo culto que você, fingindo a adoração. Então se você tá em casa, você não sente isso, você não sabe disso, principalmente você que prega. Quanto menos você souber da vida de ninguém. Às vezes eu fico indignado com o povo que diz assim, olha, irmão, você já viu esse vídeo aqui? Eu digo, eu? Veja bem, olha pra minha cara. Veja se eu tenho um tempo de estar assistindo vídeo. E se eu tivesse esse tempo de estar assistindo vídeo e internet, você sabe o que eu estaria fazendo? Não vou nem lhe responder. Porque o crente tem que se empenhar em viver uma vida para Deus. Depois as demais coisas são acrescentadas, irmão. Você acorda de manhã, você assiste um jornal ali, beleza. Vai trabalhar, fazer suas coisas. Dona de casa, mãe de família, bota seu som lá, vai escutar o hino, o louvor. Escuta a aula. Ah, já escutei um, escuta outro, escuta de novo. Aquilo vai entrando no seu ouvido, você vai aprendendo aquilo ali, vai vendo uma coisa que você não tinha visto. Mais tarde, você vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor. Pense quanto tempo você perde com o celular na mão. Se você transformasse o celular em a Bíblia, por exemplo.
Se você tirasse tudo do seu celular, tivesse só o aplicativo da Bíblia, eu diria que você realmente está lendo a Bíblia. Mas tem tudo no seu celular, menos a Bíblia aberta. Tá complicado. Suas anotações são tudo sobre as coisas do mundo, mas nada sobre Cristo. Tá estreito. Cuidado para você não já estar passeando com as filhas do mundo. Olha aí. Será que você já está passeando? E esse passeio? E se o príncipe do mundo te encontrar? E se te humilhar? Aí veja, versículo 2, para a gente encerrar esta aula que ficou um pouco comprida. Mas eu precisava alertar isso aqui para vocês. Então o príncipe daquela terra viu-a. Quer dizer, primeiro ele viu. Por quê? Porque ela saiu de casa. Cuidado você que vai sair. Viu? E tomou-a, puxou. E deitou-se com ela e humilhou-a. Tudo, o projeto dele é esse. Ver. Se não tivesse saído de casa, não tinham visto. Tomou. Se não tivesse saído de casa, não tinham visto nem tomado. Deitou. Muito menos. E humilhou-a. Deitou-se com ela. Está implícito em tomar que ela não queria. Não é que ela saiu gritando, esperneando, não é isto. Mas ele tinha autorização, autoridade sobre ela, porque ele é o príncipe da terra. E ele sabe que aquela mulher é hebreia, é dos hebreus. Tá? Essa palavra hebreu vem de Eber. Eber é aquele cara que faz tenda. Sabe? Que estende tendas. Não é o nômade. Nômade é a pessoa que habita em tendas. Não confunda. Eber é o cara que arma e desarma. Abre e desarma. Tá bom? Beleza? Então, vem de Hebreus. Hebreus vem disso. Abraão era hebreu. Por quê? Porque era o cara que armava a tenda e desarmava a tenda. Tá certo? Aprendeu? Então, este hebreu, esta hebreia, ele sabia que aquela mulher era hebreia. Não era evita. Ou era eveteia, como diz o outro. Eles são heveus. Mas Diná é hebreia. E pior não é nada, é que o infeliz, no versículo 3, diz que ele apegou-se a ela. Sua alma se apegou com Diná. Apaixonou. Filha de Jacó. E amou a moça. E falou afetuosamente a moça. Quer dizer, ele deitou com ela. Humilhou a mulher. A palavra humilhou aqui é deflorar. Quer dizer, ele tirou a virgindade da mulher. Não tem criança aí, eu posso falar. Tirou a virgindade da mulher. Porque ela era virgem. Então, humilhou-a. E humilhou aqui não só no sentido de tirar a virgindade. Mas humilhou antes de uma aliança com Deus. Então, ele fornicou. E se ele era casado, se prostituiu. Mas como ele não era casado, então ele fornicou. Coabitou com ela. Antes de fazer uma aliança terra e céu. Porque primeiro deveria conversar os pais dele. Lembra que era assim? Os pais ou mais velho da casa. No caso de Abraão, quem foi Eliezer. Por ser mais velho da casa. Ele não ter filho grande. E ser um dos filhos de criação. Então o mais velho iria. Conversava com o pai, com a mãe. Os pais conversavam entre si. E um filho era prometido para uma filha. E eles casavam. E dava certo. Não é como o povo fala hoje, não, casamento por conveniência não dava certo. Não dava, porque o objetivo deles não era só sexual. Não era só independência. Pelo contrário. Eles eram um só. Os hebreus casavam por conveniência dos pais. Porque eles acreditavam que os pais eram separados por Deus. E uma vez que um pai e outro pai se sentavam, Deus estava no negócio. Tá? Aí você diz assim, não, mas era ruim. Você já fez tanta escolha errada. Olha o que deu. Os filhos escolhendo as mulheres. Olha o que deu. Quantos casais separam-se? Quantos se separavam na época dos hebreus? Família patriarcal. Hein? Havia separação assim como há hoje? Havia morte assim como há hoje? Não, o cara se separa. Se a mulher se separa, ele mata. Na família patriarcal não acontece isso. Veja os nômades. Lá no Egito pra você ver como é. No Egito tem cara que casa com 5 mulheres e não larga nenhuma. 10, 15 mulheres. Depende do dinheiro do sheik. É errado? É. É errado. Porque Deus não disse pra ser 5, 10 mulheres. Era uma só. Mas eu só tô lhe dando um exemplo. De que os pais escolhendo
na direção de Deus, dava tudo certo. Porque os pais eram representantes de Deus. Eles queriam o melhor para a família, para a pessoa. Eles amavam os seus filhos. Não era facão. Hoje, menino de 10 anos de idade diz o que quer ser. Que porcaria é essa? Obra de engano é essa? Hein? Infame. Então, mude esse jeito de você pensar. Pare para pensar no que está escrito nos Gênesis, como era. Não foi no princípio. Quem escolhia os maridos, as mulheres? Então, você veja a diferença que há hoje. Então, preste atenção. E apegou-se à alma dele. A seguir, diz que amou a moça e falou com ela afetuosamente. Então, depois de humilhar a mulher, ele se apaixonou. Você sabe por que ele se apaixonou, né? Ele gostou, né? Do que ele fez. A mulher jovem, bonita. Ele humilhou, lógico, né? Desse jeito todo mundo se apaixona, deixando as pessoas deixando você humilhá-las. Mas experimente fazer como Jacó. Eu queria ver amar, era passar 14 anos orando por uma pessoa. Ser roubado, ludibriado por amor a ela. Como Jacó fez com sua esposa. E depois casar com ela. Ficar com a mulher. Ter filho com ela. Esperar ela poder engravidar. Pra ter filho. Isso aqui é amor. Mas esse vagabundo aí que deflorou de Nar. Depois vem falar afetuosamente com carinho. Quer dizer, tentou conquistar a moça depois da humilhação. Se ele amou tanto ela, se ele gostou tanto dela, por que não antes ele falou com ela? Porque ele não amou, não foi a mulher. Ele amou, você sabe o que, né? O corpo dela. O jeito dela. A diferença dela para as outras. Sabe? É isso que o mundo almeja. Lhe conquistar, lhe levar para lá. Aí no versículo 4 diz: falou também Siquém a Hamor seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Veja bem. Ele e o pai estavam juntos nessa história. Foi ele quem deflorou Diná. Mas o pai não o repreendeu, porque era um costume. Ele é príncipe, ele faz o que quer. E por ele ser príncipe não quer dizer que Amor era o rei. Mas havia essa linhagem. Como Abraão era considerado príncipe, Sara significa princesa. Sarai significa contendeira, né? Mas ao passo que Sara significa princesa do Senhor. Então, esse principado deles aí é desses que habitam nessas terras. Não como uma coroação de rei que é hoje. Mas por conquistou o território, então eu sou o príncipe daqui. Lembra de Esaú? Que Esaú, tudo na terra de Esaú tem o nome dele. Peludo, ruivo, Esaú, né? E aí vai, né? Então veja, esse príncipe que agora tem o pai dele do lado dele para apoiar, o pai apoiou tanto que ele vai atrás de Jacó para falar como se nada tivesse acontecido. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Então mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Observe o que diz a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui, no versículo de número 4, ele fala com o pai, né? Olha, aconteceu isso e tal. Ele conta a história. O pai não repreende, porque para eles é normal. Só que quando Jacó ficou sabendo dessa história, Jacó ouviu. Veja, o infame, né? O infame não teve coragem de chegar para o pai e falar: fiz isso. Não, o pai ficou sabendo. Gerou um escândalo, um furdúncio. E ele fica sabendo daquela história. E o pai ficou sabendo dessa notícia. E agora o pai entra em desespero. Mas Jacó já não é mais aquele Jacó. Lembre-se, Jacó agora é Israel. O que luta com Deus, ao lado de Deus. O que luta contra os homens e vence. Contra a sua natureza e vence.
No outro tempo, Jacó poderia cometer uma besteira, mas Jacó agora está com medo do que os filhos podem fazer. E ele sabe os filhos que tem. E aí diz a Bíblia, para a gente encerrar esta aula. Quando Jacó viu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. Então Jacó ficou calado. Quando Jacó fica sabendo da coisa dele, Jacó não diz nada, fica quietinho na dele, sem contar nada para ninguém. Aí diz o versículo de número 6. Veja o que é um pai conivente errado. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Quer dizer, veja só como é. Agora ele vai conversar sobre o que aconteceu. Vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Doidice em Israel. Veja, Israel não é uma cidade, não existe um país chamado Israel ainda. Loucura fizeram em Israel. Quem é Israel aqui? Jacó. Ele deitou-se com a filha de Jacó, ferindo Israel, ferindo aquela criatura que acabou de renovar sua aliança com Deus, ferindo agora a bênção que Deus prometeu a Abraão. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Fez loucura. Esses caras não sabem o que fizeram da vida. Fizeram loucura em, ou com, ou contra Israel. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-la, peço-vos por mulher. Tadinho do meu filho, rapaz. Ele fez esse negócio aí, ficou tão apaixonado por sua filha. Ó, que espírito de engano. Veja como o mundo é sutil. Humilha, pisa. E você que é pai de família aí, você sabe que, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe que uma hora dessa coisa é séria, né? Apartai-vos conosco e dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vocês. E habitareis conosco e a terra estará diante da vossa face. Habitai, negociai nela e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos e darei o que me pedirdes. Você está entendendo esse negócio aqui? Você está entendendo, não? Veja o que é que ele... o que ele está querendo, meu irmão. Qual a intenção desse cara aqui? A intenção desse cara não é só blasfemar contra a lei de Deus. Eles querem agora que Jacó faça aliança não só com Diná e os irmãos, mas que a partir de agora todos eles possam se misturar. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, pode cobrar o que for, eu darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Versículo 12. Me dê a menina, ela vai casar com meu filho, vai ser princesa aqui da terra de Siquém, aqui na terra dos heveus, tá? Amon, Amonita, Amornita. Ela vai ser a princesa do mundo. E você me diz o preço. Qual é o preço para me vender a filha? Olha que obra de engano. Espírito de engano. Olha infame. Olha que coisa. Deus tem uma promessa maravilhosa com Jacó. E por causa de uma menina que decidiu ir dar um passeio no mundo, aqui está. Jacó pode tomar uma decisão de acabar com todas as promessas de Deus. Porque se Jacó fica ali na terra dos ímpios, Deus não cumpre a promessa que fez a Abraão.
E fico alerta para minha vida e para sua vida. Não troque a sua primogenitura. Lembre, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó aqui tem a oportunidade de não fazer a mesma besteira que o seu irmão Esaú fez. Certo? E ele não vai fazer essa besteira. Tá bom? Ele não vai fazer. Aí o que é que diz o texto? Tá entendendo a situação? O teor da situação? Você tá entendendo a gravidade da situação que Jacó se encontra agora? O negócio agora aperta aqui, porque no versículo de número 12, ele faz a proposta. No versículo 13, os filhos de Jacó tomam a palavra do pai e ludibriando, quer dizer, eles já tinham formado um conselho, querendo matar todo mundo. E não, esse cara não vão ficar impune. Nós vamos aqui fingir que tá tudo certo, tá tudo bem, mas depois a gente vai dar o troco a eles. E não vai ficar assim. O negócio vai apertar. Papai Jacó já é Israel, já mudou de natureza, mas os filhos estão com sangue nos olhos, literalmente, irmão. O cara fez uma bagaceira na vida da menina. Corre o risco de agora ninguém querer se deitar com ela, casar com ela, porque ela foi deflorada. A mulher foi desvirtuada, né? E nesse tempo isso ainda importava, como hoje importa. Tem muita gente de Deus ainda aí, viu? Não é todo mundo que é podre, não. Tá? Então, veja o que diz o próximo versículo. Olha o que diz aqui, ó. Onde está o mouse aqui, ó. Versículo 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. Enganoso. Disseram, nós não podemos fazer isso. Que dessemos a nossa irmã um varão não circuncidado. Por isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós. Se fordes como nós, que se concinde todo macho entre vós, então dá-vos-emos as nossas filhas e tomaremos nós as vossas filhas e habitaremos convosco. E seremos um só povo. Mas se não ouvirdes e não se circuncidares, tornaremos a nossa filha e ir-nos-emos. Ele fala, disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vocês precisam circuncidar, cortar a pele do prepúcio aí, do órgão genital da criança. Todos vocês devem circuncidar. Do maior ao menor, todo macho devem cortar o prepúcio. Por quê? Cortando o prepúcio, o cara vai ficar aí um mês doente. Alguns nem sobreviviam cortando aquele prepúcio. Eles passavam óleo lá, que eu não lembro agora o nome, para ver se cicatrizava ali. Mas se hoje, com cirurgia, o menino vai passar pelo processo de perpendiculação, né? Ele sofre, dói com anestesia e tudo. Imagine naquele tempo, quando não tinha anestesia nem nada. Então, qual é o projeto dos filhos de Jacó? Todos os homens vão estar doentes, cicatrizando, a gente vai lá e mata todo mundo. Olha que coisa macabra. Tudo isso porque uma menina tomou uma decisão errada. Que minha boca não seja profecia. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. Quer dizer, não, beleza, se é só isso. Oxe, isso é besteira, velho. O prêmio será maior. Vai nessa. E não tardou o jovem em fazer isto. Quer dizer, o príncipe correu logo, né? Porque a filha de Jacó lhe agradava. E era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Quer dizer, ele é o maior príncipe. A menina é a mais bela. Ele ama, ele gosta, no caso, né? Sentido figurado da história. Então ele acha que ganhou na Mega Sena. Vieram, pois, Amós e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram os varões da cidade, dizendo: esses varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhe daremos nós as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco,
para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Tudo que eles têm não vai ficar aqui na nossa terra? Consistamos somente com eles e habitarão conosco. Vamos consentir. Olha, deixa esse povo morar aqui, tudo é nosso, a terra é nossa, eles vão estar aqui, o gado, o pasto, a família, tudo vai ser nosso, tudo vai ficar conforme está bem. E nós ainda vamos ganhar de quebra a aliança deles e a filha. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho e todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, veja, no terceiro dia, incha, né? Traz pus. Depois eu vou explicar para vocês sobre o costume, usos e costumes de Israel. Guardem essa aula, você vai entender. Quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi. Olha, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo haviam, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos de tudo o que haviam em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os ferezeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão, e ficarei destruído eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Tire suas próprias conclusões. Quer dizer, quando diz a Bíblia aqui que eles saíram à porta da cidade, é porque a prefeitura ficava na porta da cidade. Tudo que eles resolviam estava na porta da cidade. Lembra de Gênesis 19, quando eu expliquei sobre Ló? Então, a porta da cidade era onde faziam todas as decisões. O que faziam ali ficava votado e acabou. Então veja o que aconteceu. Justamente por causa da menina, que lá atrás ela deu aquele vacilo de ir, de ir fazer o que não devia, Diz a Bíblia então que ela foi deflorada. E aí Deus desencadeou tudo isso. Então os filhos de Jacó agora mataram todo mundo, todos os machos. Seria cômico se não fosse duro, Que não fosse, como diz o outro, de difícil de engolir. Mataram todos os machos no terceiro dia, depois que eles estavam lá achando que estava tudo bem. Ainda levaram a menina, mataram todo mundo, meu irmão. Ficou só mulher lá. Tudo isso, dois caras, viu? Simeão e quem? Quem foi? Foi Simeão e quem? Como era o nome do cara? Olha aqui, versículo de número 29 e 30. Simeão e Levi. Tá? A tribo de Levi e a tribo de Simeão já vão crescer com esta maldição sobre a sua cabeça. Por isso que Deus escolhe a tribo de Judá. Não por causa dos erros dos pecados, mas porque Judá teve seus erros, que você vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas. Teve, suas gangrenas teve. Mas eles não mataram inocentes. Judá não matou inocentes. E Levi e Simeão mataram inocentes, irmão. Tinha gente lá que não tinha nada a ver com a guerra. Pensa aí, você tá na sua casa lá. E o cara entra, não, você faz parte da família fulano, vai morrer também. Por quê? Não, porque seu parente em tal lugar assim foi meter uma coisa e aqui é assim, olho por olho, dentro por dentro. Dentro de quem?
Olho de quem, meu filho? Eu não tenho nada a ver. Então veja, por isso que quando Deus chama Moisés lá no Egito, que breve nós vamos ver isso, Deus institui logo a lei: não matarás. E independentemente de o que seja, como seja, nem por que seja, não matarás. Ao passo que existem pena de morte. O cara que cometesse um negócio desse, ele deveria morrer. Mas não seria assassinato, seria punição pelo erro dele. Então o cara já sabia que a pena dele era de morte. Ele fazia porque queria, mas sabia que ia morrer. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido esta aula. E nós vamos voltar em Gênesis 35 para falar sobre o que Deus fala para Jacó, para ele levantar e ir para Betel e sair dali, habitar lá, né? E voltar para onde foi que Deus instituiu ele quando ele passou o val de Jaboque, o ribeiro, né? Que eu expliquei para vocês que aquele é um rio. E venceu a luta contra aquele varão e se encontrou com seu irmão. Então Deus manda ele voltar. E aí agora vai fazer uma faxina espiritual e tal. Então, na próxima aula a gente já vai continuar com isso aqui. Espero que vocês entendam, gostem dessa aula. Amém? Deus abençoe.